Olá, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um live Construir Negócios no Setor Imobiliário. O meu nome é João Paleta, sou Team Leader da KW Abaco, em Lisboa. Comigo está, como habitualmente, Mário Resina. Olá, Mário! Olá, João. Olá a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui convosco para este nosso, se não me engano nas contas, quarto live no Facebook. Exatamente. Então, hoje, nós trazemos mais um tema interessante para consultores imobiliários no processo de os ajudar a construir carreiras que valem a pena ter. Queria, antes de avançarmos para o tema do dia, fazer um bocadinho de ligação com os outros temas que nós temos vindo a falar até agora. Na primeira edição, no primeiro live, nós falámos sobre como é que está o mercado, o que é que estava a acontecer do ponto de vista da oferta, da procura, temas, no fundo, os indicadores de mercado e que impactos é que isso tem na vida e no dia-a-dia no negócio de um consultor imobiliário. Falámos também sobre o futuro da mediação imobiliária no sentido do caminho tecnológico para onde estamos a caminhar e sobre, no fundo, a grande batalha que está a acontecer no setor da mediação imobiliária, que é entre as empresas centradas no consultor imobiliário, as empresas centradas no digital e que a concentração de empresas que está a acontecer no mercado vai ter impactos futuros muito grandes na nossa atividade. E falámos sobre isto, não é? Falámos que, sim, empresas centradas no consultor, empresas centradas na tecnologia, onde nós nos enquadramos é nas empresas centradas no consultor, onde as empresas que estão no mercado, que são nossos parceiros de negócios e são nossos colegas hoje em dia no mercado, as outras marcas, as outras empresas, nós estamos todos desse lado. Nós estamos todos dentro de uma das fações, se quiserem, deste percurso, nesta corrida pelo futuro na mediação imobiliária. E, portanto, se quiserem, nós temos, e esta é uma ligação importante com o tema de hoje, Mário, que é, sim, nós estamos todos juntos aqui num determinado sítio e todos temos que fazer o nosso trabalho para conseguirmos ter uma posição de força face àquilo que é o movimento da tecnologia, que é a oposição, se quiserem, nesta nossa indústria. E por isso é que é muito importante o tema de hoje, que nós vamos falar sobre as partilhas. Ainda assim, nas últimas sessões nós falámos sobre o tema da base de dados, não é? Falámos sobre a importância que tem a construção da base de dados e como é que isso liga também com o processo de construção do futuro e da geração de leads e isso liga necessariamente no fundo, com este processo, com esta batalha na mediação imobiliária. E, portanto, hoje nós trazemos um tema que é muito importante também para o consultor imobiliário e que faz esta ligação também com a união do setor na defesa de uma indústria e na defesa da profissão do consultor imobiliário, que é o tema das partilhas no mercado. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre as partilhas de negócios e sobre a forma como as empresas de mediação imobiliária se ligam umas com as outras no mercado. Mário, queres pegar no tema? Queres pegar no tema? Vamos falar sobre partilhas? Exatamente, vamos às partilhas e, de facto, o que estás a dizer desta motivação para termos estas conversas descontraídas. Sim. E hoje vão ver que é um bocadinho mais acho que o interessante que o normal, porque a partilha é sempre um tema quente. Mas dizer que, no fundo, todos nós, como indústria, servimos o mesmo cliente. Não é? Ele é o mesmo. Às vezes, representamos-lo do lado da compra, às vezes representamos-lo do lado do proprietário que vende, mas, no fundo, todos nós, como indústria, servimos o mesmo cliente. E, por isso, a partilha é, se quisermos, um dos pilares desta indústria. Para nos prepararmos para esta conversa, e por isso é que vão ver que ela é de forma descontraída, o que nós fizemos foi uma espécie de questionário às pessoas que acompanhamos diariamente e dissemos, olha, se fôssemos falar sobre partilhas, o que é que vocês gostavam de nos perguntar? E temos aqui um conjunto de 7 questões que nós vamos abordar e conversar à volta delas, que eu tenho a certeza que são do vosso interesse e que vão terminar com uma profecia da nossa parte, que é a Remax partilha com a KW. Vamos a isso. Fiquem até ao fim para ver. E, João, queres começar com a primeira pergunta? Sim, antes de fazer a primeira pergunta, queria só adicionar aqui duas coisas, que é, se por acaso estão agora a assistir este live e não assistiram aos 3 anteriores, podem sempre consultar no nosso site, no Facebook e na nossa página kwabaco.info. Temos também estas gravações transformadas em podcast, portanto podem ouvi-las em qualquer ocasião. E se tiverem curiosidade, por favor, façam. A segunda coisa é que, se
porventura tens sido ouvinte ou frequente telespectador ativo nestas nossas sessões e tenhas interesse em que nós debatamos ou debatemos aqui interesses, no fundo, temas do teu interesse, faz-nos chegar os temas que tu gostavas de ver debatidos e nós preparamos para essa conversa e conversamos em frente a toda a gente sobre esses mesmos assuntos, está bem? Exatamente. Portanto, podes colaborativamente construir isto connosco, está bem? Nós fazemos isso com os nossos consultores. E sobre este tema que é especialmente interessante, se ao longo, nós não vamos responder ao longo do live, mas se quiseres deixar a tua questão nos comentários do live, depois nós, ou eu ou o João ou os dois, certamente responderemos às questões que colocas aí e temos todo o interesse também em perceber se nos escapou alguma perspectiva do que vamos conversar hoje. Exatamente. Muito bem. Então, Mário, vamos a isso, não é? A primeira pergunta que temos aqui dos nossos ouvintes é o que é que um consultor imobiliário ganha com o tema da partilha? O que é que nós ganhamos com as partilhas? Qual é a razão da existência das partilhas? E tu há bocadinho deixaste a pista, não é? Quando falaste há bocadinho sobre os clientes, proprietários e compradores, eu acho que a pista está aí, não é? Porque é que existem partilhas no setor imobiliário? Não é? Partindo do pressuposto que alguém faz uma angariação e representa o proprietário, e pode ser a mesma pessoa, pode ser outra pessoa a representar o cliente comprador, a razão de ser de eu, tendo a angariação, partilhar a venda com alguém é uma única razão, que é eu investido da minha, no fundo, responsabilidade de servir bem o cliente proprietário, eu tenho que arranjar maneira de no fundo, providenciar o maior número de clientes compradores para a casa que eu estou a promover, com o objetivo dessa casa ser vendida o mais rapidamente possível, ao melhor preço e nas melhores condições para o cliente que eu sirvo. E, portanto, na prática, o tema das partilhas existe única e exclusivamente para, no fundo, servir os interesses dos consumidores finais, que são os proprietários e os compradores. E, portanto, se eu represento, por outro lado, um cliente comprador e tiver acesso ao maior número de imóveis possível no mercado, então, naturalmente, que eu consigo prestar o melhor serviço na representação do meu cliente comprador. E, portanto, no fundo, existe um princípio fundamental na mediação imobiliária, que é o serviço ao cliente, que, by the way, nós, dentro da KW, é a ponta assente, que é um dos princípios que nós mais valorizamos, que é o cliente está sempre em primeiro lugar, e que tem a ver exatamente com isto, que é os interesses do cliente têm que vir sempre em primeiro lugar. E, portanto, nós do ponto de vista de company policy, no ponto de vista de construção das políticas da empresa, desenhamos a coisa de maneira a proporcionar as condições para que a partilha seja efetuada e para que os nossos consultores imobiliários consigam, como derivada de servir muitos clientes, consigam também fazer muitas transações e, com isso, fazer mais negócios, ganhar mais dinheiro e dar passos em frente na construção das respectivas carreiras. No fundo essa é a razão, não é? Então, Mário, ajuda-me aqui a responder esta pergunta. Então, mas se este é o princípio e se esta é a razão, porquê é que há pessoas que não querem partilhar? Podemos partilhar internamente, não podemos partilhar internamente, externamente? É de facto estranho. E ainda sobre os méritos da partilha, e respondendo a essa questão depois fazendo a ligação com não partilhar, do ponto de vista de quem, no fundo, tem mais controle sobre este negócio, que é quem tem a angariação, quem representa o cliente proprietário, o facto de eu partilhar e servir-me, eu, consultor que representa o cliente proprietário, servir-me de um conjunto de outros colegas, servir entre aspas, que representam compradores, isso para mim, do ponto de vista de consultor imobiliário, é excepcional, porque vai-me permitir mais rapidamente focar naquilo que é a essência do negócio, que é as angariações. Portanto, para os economistas ou gestores que nos estão a ouvir, é o conceito de custo-oportunidade. Se eu partilho, então isso permite-me não estar tão focado em clientes compradores, mas sim em representar cada vez melhor e mais os clientes proprietários que me confiam esse negócio. Sim, com uma adição antes de avançar, só tem a ver exatamente com isso, Mário, que é e para quem está na audiência a ouvir que tem menos experiência, existe uma relação desproporcional de valor entre a angariação Exatamente. e o comprador, não é? Exatamente. Não sei se era isso que ias dizer. Que é, Sim, não ia dizer, mas é verdade. Portanto, ter
representar um proprietário tem muito mais valor do que representar um comprador. Não quer dizer com isso que nós devemos descuidar o serviço ao comprador, porque a transação tem sempre as duas partes e nós temos a responsabilidade de servir bem os dois. Agora, do ponto de vista de foco e do ponto de vista de proatividade na busca, nós procuramos proativamente proprietários, porque é com eles que assinamos um contrato de mediação imobiliária, é quem nos paga. No entanto, nós temos que fazer bem o nosso trabalho também do lado dos compradores e, portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é a relação desproporcional de valor entre uma e a outra não quer dizer que nós vamos servir menos bem os compradores por causa disso. Não é isso que quer dizer, não é? Não é isso que quer dizer. Bom, então porquê é que alguns não partilham? Bom, primeiro, porque as agências não deixam. Exatamente, company policy, não é? Company policy. Epá, não podes partilhar. Não podes, não é? estás proibido. Estás proibido. Eu mando em ti e eu não te deixo partilhar. Exatamente. Agora, também é falar a sério, mas agora falando um bocadinho mais a sério. Há uma versão poética para a razão de não partilhar. Se quiser, uma mais poética e uma mais prática. A mais poética é porque eu tenho compromissos com clientes compradores em carteira que quero honrar. E como tal, tenho esta angariação. Houve ali aquele cliente comprador que também queria um T2 com as mesmas características deste que eu acabei de angariar e eu comprometi-me com ele que lhe encontrava essa casa e, portanto, olha, não vou partilhar porque já tenho cliente comprador e já está uma promessa. Portanto, uma orientação clara de serviço também aos clientes compradores que temos em carteira. Ok, tudo bem, fair. Tão fair como as agências não deixam. Depois há a componente prática, que é alguns consultores que não partilham acreditarem que ganham mais dinheiro se fizerem o pleno. Exatamente, a chamada crença limitadora. Não é? Portanto, exatamente, crença limitadora, porque a verdade é que o optar, se for opção, por não partilhar, para mim, não sei se concordas, João, é sintomático de um negócio frágil, pouco previsível e escasso. Sim. Porque eu agarro-me àquela minha única angariação e, pronto, como tal, vou querer extrair o máximo dela, porque só tenho aquela. Sim, eu acho que isso é a mentalidade de escassez no sentido em que, e se calhar podemos dividir no fundo as razões, uma é política da empresa não partilhar e a outra é o consultor imobiliário precisa de ganhar dinheiro, porque não tem. E quando precisa de ganhar dinheiro, a expectativa é de que no curto prazo, se eu conseguir arranjar comprador e fizer as duas partes, eu consigo ganhar mais dinheiro e a motivação há de ser, eu preciso daquele dinheiro para pagar as contas lá em casa, para pagar a renda, a escola dos miúdos, etc., a comida e por aí fora. Agora, eu acho que há aqui um aspecto muito importante que é, e tu mencionaste isso há bocadinho, que é, se eu tiver, portanto, o objetivo é que o proprietário que eu sirvo veja a casa vendida. Se eu já tiver um cliente comprador interessado, um cliente em carteira, e eu contacto o meu cliente em carteira e ele faz o match com a casa que eu tenho para vender, não tem mal nenhum. Se naquele momento eu não tiver mais nenhuma opção disponível, claro que eu vou vender a minha casa e fazer um pleno, é óbvio, não tem nada que saber. Agora, o princípio da partilha entra aqui, que é, sim, se eu, na minha carteira de clientes, não conseguir ter compradores suficientes para vender a casa do cliente, então sim, vou ter que ir à procura, largando o espectro das opções para gerar compradores. E, portanto, é uma questão de timing. Agora, o problema é quando tu não tens um cliente, e esse é que é o problema, esta é que é a chave. Quando tu não tens um cliente comprador e não vais à procura de um comprador fora, na expectativa de encontrares, entretanto, um teu. É esse momento que tu estás a prejudicar o teu cliente proprietário por causa dos teus interesses individuais. Estás a ver? E portanto, este tema das partilhas, claro, há aqui uma zona, estás a ver? Eu acho que se dividirmos assim nestas partes, tu consegues ver a coisa com muita clareza. E é esse o momento em que nós precisamos de prestar atenção e portanto, concordo plenamente contigo no que diz respeito a essa tua observação. Sim, o company policy, eu sinceramente... há outras razões, não é? De haver impedimentos para os seus consultores servirem bem os proprietários e compradores através da negação da partilha. Mas pronto, mas se calhar na resposta às outras perguntas lá à frente já vamos abordar esse tema. João, então, mas havia alguns, né? Terceira pergunta. Algumas agências que não partilhavam e que agora partilham, né? Tu que tens mais de 15 anos disto,
foste Sim, assistir a estas evoluções? sim, eu diria que há um padrão. E quem estiver na audiência, se tiverem, mais uma vez, malta, se estiverem na audiência com opiniões diferentes, se não concordarem, se acreditarem que há outras possibilidades, façam-nos chegar essas ideias, que nós não estamos aqui, nós estamos numa conversa de pena solta, não é? Portanto, não temos aqui a arrogância de dizer que sabemos tudo ou que a nossa opinião é melhor do que as outras. Nada disso. É a nossa opinião, tal e qual como fazem os comentadores desportivos, os comentadores desportivos na televisão sobre o futebol, é a mesma coisa, vocês comentem, incendeiem as redes sociais, estão à vontade. Agora, ao longo do tempo eu tenho reparado num padrão, e pelo menos esta é a minha opinião pessoal, é que existe uma relação direta entre cota de mercado e propensão para a partilha. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, temos o princípio da partilha centrada no cliente, proprietário e comprador. Mas depois também temos um efeito que é, se eu tenho poucos imóveis e eu preciso de fazer negócios, eu tenho alguns compradores, porque a natureza do negócio é que é mais fácil eu encontrar compradores, quer seja pelas angariações que tenho ou quando falo com pessoas, há sempre mais compradores com interesses do que proprietários a vender, mesmo em mercados de proprietários e de compradores, há alguma facilidade em encontrar compradores. Então isso significa que se eu tiver uma baixa cota de mercado com alguns compradores e não tenho imóveis suficientes, eu para conseguir fazer negócios tenho que ir à procura fora da minha carteira. Então, por necessidade, uma empresa que tem cota de mercado mais baixa precisa das outras para vender casas. E se o seu modelo é de pegar em angariações, por exemplo, em aberto, ou mesmo que seja em exclusivo, investir nos portais, vão chover compradores, depois não têm imóveis para servir aqueles compradores. Então, por necessidade, precisam das partilhas. Por outro lado, e foi uma coisa que nós também vimos no mercado, aconteceu com a Era e aconteceu com a Remax, em particular com estes dois, não é? Que é numa altura em que a Era, que começou, a Era é o franchise imobiliário em Portugal mais antigo, não é? Das grandes empresas multinacionais. Portanto, se eu não estou enganado, apareceu em Portugal em 96, a Remax em 2000 e portanto, tem 4 anos de diferença e foi a primeira. E de repente a Era, não é? No passado, teve um papel muito importante na mediação imobiliária em Portugal. Depois teve a Remax e, portanto, agora está a ter a KW e a 121 e, portanto, nós temos cada um o seu período. Agora, aconteceu que empresas que têm uma cota de mercado mais elevada tendencialmente começam a conseguir gerar proprietários e compradores e dizem assim, eu não preciso de mais ninguém para conseguir fazer negócios, consigo servir os clientes sozinhos e não precisamos de mais ninguém, vamos fechar isto e, portanto, assim conseguimos maximizar o bolo dentro da nossa organização. E isso é, mais uma vez, sim, ok, estão mais próximos de servir os clientes proprietários e compradores porque têm mais transações, fair enough, mas na prática é uma decisão que é tomada porque tem uma posição de superioridade. Agora, o que é que eu tenho visto? É que quando essa posição no mercado muda, o company policy também muda, porque sentem necessidade de abrir ou fechar em função da necessidade que têm. Portanto, esta é a minha observação ao longo do tempo em relação ao assunto. Claro que há sim outras razões, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, razões passionais às vezes que levam ao company policy, mas na prática essa tem sido a minha observação. Não sei se concordas, se tens uma opinião diferente, se acrescentas alguma coisa. Concordo. Né? As estratégias vão se adequando àquilo que está a acontecer no mercado e que se calhar bate com a nossa profecia inicial relativamente à Remax começar a partilhar com a KW. Muito bem. Quarta pergunta. Sim. A angariação em exclusivo tem algum impacto na partilha? Sim. Né? A resposta é sim. Agora, eu avanço um bocadinho para a minha opinião sobre o sim, depois convido o João a dar o resto. Força. Mas há aqui um tema e este bocadinho das quartas-feiras, se quiserem, quem nos está a ouvir, eu sinto-me muito honrado a participar, porque o meu papel neste mundo e o do João, como líderes desta organização, é influenciar a forma como as pessoas pensam. E neste bocadinho, às quartas-feiras, para quem nos ouve, nós temos a impossibilidade de liderar, influenciando a forma como se pensa, e esta pergunta tem muito disso. Porquê? Porque muitos consultores, e se calhar alguns clientes, confundem angariar em exclusivo com pleno. Este é o meu primeiro comentário, que é, não, a angariação em exclusivo quer dizer que é para fazer um pleno. E eu, como cliente, posso entender que não vou ser tão bem servido assim. Agora,
a angariação em exclusivo serve sempre, e vai servir sempre, um único propósito, que é o de servir da melhor forma ao meu cliente, como falávamos há bocadinho. Como, né? Como é que eu faço isto? Olha, fazendo os investimentos necessários na promoção do imóvel, que passam por expô-lo ao maior número possível de compradores, que podem ser compradores isolados no mercado, mas que podem ser também compradores de outros colegas meus, com quem eu vou partilhar este imóvel. E por isso, sendo nós defensores da angariação em exclusivo, como a melhor forma de servir os clientes finais, consequentemente também temos que ser coerentes e defender também a partilha. Porque se é o cliente que está no centro, e se eu digo trabalho em exclusivo para defender os interesses do meu cliente, então eu também tenho que ao mesmo tempo promover uma partilha para servir os mesmos interesses. Há uma coerência, não é? E ter que ser coerente. Não fazer isto, angariar em exclusivo, mas não partilhar com alguns ou com parte, não, na minha opinião, não sei se concordas, João, claro. não cola, não é? Não cola, exatamente. Sim, e também é verdade, e também é verdade que quando angarias em não exclusivo, o que acontece? Tu tiras da tua própria responsabilidade o tema da promoção nas outras imobiliárias. Porquê? Não, o proprietário que faça isso, o proprietário que contrata outras empresas, e eu espero que ele não meta em muitas, que é para eu poder conseguir fazer negócio e, portanto... portanto, o não exclusivo tem um defeito de fabrico do ponto de vista de serviço ao cliente que é, eu acho que no fundo é uma falha fundamental, não é? Do ponto de vista do serviço ao cliente. E porque aquilo que o consultor imobiliário tem que fazer é compensar o facto das casas estarem sempre a ser vendidas pelos particulares e pelos concorrentes, sempre com cortisol no sangue, não é? Sempre com, será que ainda está à venda? Será que não está à venda? Será que eu posso mostrar àquele comprador porque aquela casa pode já ter sido vendida? Não sei o quê. E, portanto, acaba por não concentrar as suas energias naquilo que é, de facto, o serviço ao seu proprietário, porque tem que proteger as suas costas e tem que se safar de alguma maneira e, portanto, não é necessariamente a melhor forma de servir os clientes e nós acreditamos plenamente nisso. Exatamente. Fazer uma transação rápida e o rápido, mesmo que implique destruição de valor, e destruir valor é também para o cliente final, porque eu depois vou argumentar com o cliente e dizer, não, olha, tem que ser por este preço, porque senão não conseguimos vender e tal, e este comprador está mesmo motivado. Retiro valor do mercado para todos, não é? E no final do dia, quando este meu cliente percebe que a casa do vizinho, que trabalhou com outra agência, foi vendida a um valor premium, superior àquele que este consultor conseguiu vender a minha, pois a capacidade de referenciação do meu negócio, pelo menos com este cliente, termina ali, não é? Exatamente. Antes de passarmos à próxima pergunta, queria só adicionar uma coisa, uma curiosidade, que é das maravilhas do setor imobiliário. Eu já vi acontecer muitas vezes colegas que têm angariações em não exclusivo a fazer partilhas de negócios com outras empresas. Ou seja, eu tenho um comprador, tu tens uma angariação em não exclusivo, eu sei que a angariação está em não exclusivo em várias outras imobiliárias, mas eu, como tenho uma relação contigo e sei que tu és bom profissional, eu vou lá e faço a partilha contigo, mesmo tendo tu a casa em aberto. Portanto, há maravilha. Depois há também consultores imobiliários que são, no fundo, na busca do pleno, se calhar vão lá falar diretamente com o proprietário para fazer a angariação e depois fazer o pleno, porque assim conseguem fechar logo as duas e passar à frente dos outros todos. Mas pronto, ainda há pessoas que têm essa perspectiva da partilha e que são respeitadores também dos interesses dos outros colegas de mediação imobiliária, não é? Outros consultores imobiliários. Isso é bonito de se ver e, portanto, gosto sempre quando isso acontece, no sentido em que há respeito mútuo entre consultores imobiliários, isso é maravilhoso e, portanto, se fôssemos todos assim, seria muitíssimo bom. Mário, temos aqui mais uma pergunta, gostava de avançar na nossa conversa, que é: que impactos é que tem na partilha a agência imobiliária que partilha fazer splits diferentes com os outros colegas? Queres abordar este tema, Mário? Sim. Portanto, eu acho que a forma como eu entendi esta pergunta é eu partilho contigo, mas não é a 50-50. Não sei se tens o mesmo entendimento, mas pelo menos eu vou por aqui. Sim, é isso mesmo. Eu fico com 70 e dou-te 30, ou fico com 60 e dou-te 40, uma coisa assim. Nós sentimos na pele este tipo de comportamento. Tem uma razão, não é?
vou valorizar o esforço vou valorizar mais o esforço que tive na angariação e até partilho contigo, mas eu entendo que tu, que trazes o comprador, mereces ser menos remunerado. Tiveste menos trabalho, foi mais fácil. Menos Recebeste um trabalho, telefonema, marcaste a visita e vais levar metade da comissão, mas o que é isto, não é? Isso, não tem nada a ver com compradores que tens em carteira, nem a forma como trabalhas a tua carteira, nem nada disso. Exatamente. Pois, eu acho que é uma rasteira à partilha, não é? Porque se eu faço isto do lado de lá, se eu sou quem tem a angariação e digo, olha, eu até partilho, mas não é metade, é menos. Eu que represento o cliente comprador, posso não ter um incentivo tão grande a levar o meu cliente comprador, depois também depende do contexto de mercado, posso não ter um incentivo tão grande a levar clientes compradores e, portanto, não estão a aparecer à frente deste proprietário tantos compradores como aqueles que poderiam aparecer se houvesse alguma justiça ou equidade na divisão da comissão, assumindo que o esforço é idêntico. Porque, não é, João, se falarmos com os nossos especialistas em compradores que temos naquela Williams Abaco, nenhum deles vai dizer, não, isto trabalhar com compradores é super fácil. Quer dizer, exatamente. Isto não tem esforço nenhum. E por isso, o impacto que tem, na minha opinião, é que é absolutamente negativo. Sim, eu acho que isso assenta sobre aquele pressuposto que falámos há bocadinho, não é? Que se tu acreditares que a angariação vale mais do que a venda no sentido do esforço e do trabalho, também fruto, se calhar, de não saberes trabalhar com compradores de forma profissional, que esse também é uma outra hipótese de trabalho, se calhar, e nós sabemos dos nossos especialistas em compradores, das equipas na KW, nós sabemos que o processo de angariação e o processo de venda têm uma distribuição de trabalho que é igualmente importante e densa nos dois lados. O que acontece é que se fazem atalhos ao processo de venda e de repente se considera que o comprador é só pegar no telefone e marcar a visita, não é? E não dá trabalho nenhum. Não é? Agora, a verdade é que se tu quiseres trabalhar de forma profissional com compradores, existe o mesmo grau de densidade. E, portanto, se houver esse pressuposto de que, então eu entendo, no entanto não concordo. Eu entendo, mas não concordamos. E, portanto, é relevante nós termos, de facto... aliás, e depois tem outra coisa, não é? Que é a razão pela qual, e voltando ao princípio, não é? Que é, o teu objetivo é gerar o máximo de compradores possível para servir os teus proprietários. E se tu dividires 2,5%, metade, não é? 50% para quem traz o comprador, tu estás a dar um incentivo à geração de compradores. Muitas vezes até acontece que quando se angaria a 6%, tu possas dizer, e esta estratégia comercial, dizeres, eu pago 3% ao lado dos outros porque quero mesmo trazer compradores para servir bem o meu cliente proprietário. E, portanto, se tiveres o fim em mente, que é o serviço ao proprietário, faz todo sentido ofereceres até mais ao outro lado para atrair mais clientes compradores. Agora, a vantagem é que tu, e este é que é o ecossistema da coisa, que é, se tu estiveres sempre a vender muitas das tuas angariações, tu tens uma capacidade de angariação de mais proprietários. E, portanto, depois, ligando isto com o modelo das equipas, não é? Como nós falámos, se tiveres uma equipa em que tens especialistas de proprietários e especialistas de compradores, e no fundo, se conseguires ter essa capacidade de servir bem os dois lados, então maximizas tudo, não é? Naturalmente. Agora, de facto, tem um impacto nas partilhas o tema dos splits e mais do que prático, também é uma componente emocional do mercado, não é? Que se gera uma espécie de um anticorpo em relação aos colegas que fazem splits diferentes. Fica alguma pedrinha no sapato e que, de alguma maneira, prejudica as boas relações e a interação entre as pessoas. Ok, então, Mário, se olharmos então para esta primeira parte da nossa conversa, e nós temos mais perguntas para responder, daquelas mais giras, mais quentinhas, deixa-me só fazer, no fundo, o wrap-up desta nossa primeira parte para fazermos a ligação com as perguntas seguintes, que é, na prática, nós acreditamos na KW Abaco que o serviço ao cliente tem que ser altamente em primeiro lugar, tem que vir em primeiro lugar. O princípio é os clientes estão sempre em primeiro lugar e, portanto, o serviço ao proprietário e o serviço ao comprador são a melhor forma de os nossos consultores imobiliários conseguirem ter condições de fazer muitos negócios e de conseguirem, no fundo, alcançar os seus próprios objetivos, e estas duas peças são indissociáveis e nós acreditamos plenamente nisso.
acreditamos no exclusivo, acreditamos na partilha em 50-50 e, portanto, tudo aquilo que nós podemos fazer para proporcionar melhores condições aos nossos consultores e aos nossos clientes proprietários e compradores, então essa é a nossa defesa, é a nossa aposta. Agora, eu sei que nós temos, nas perguntas que os nossos ouvintes nos fizeram, algumas perguntas muito específicas sobre o tema das partilhas, no caso concreto da Remax e da Zomo e não sei o quê. E, portanto, Mário, queres começar com a primeira pergunta que nos colocaram sobre esse... Sim, vamos à primeira. Dura esta. Porquê é que no manual de procedimentos da Remax existem penalizações para os consultores que partilham com a KW? Bom, entramos aqui numa parte mais sensível da conversa. E eu vou dar o meu comentário, não é? Sim. E ele é independentemente das versões que existem para esta história. Existem várias, mas para mim só há uma que é verdadeira e é que está na história da KW no mundo, se quisermos. E a história da KW no mundo começa onde a KW nasceu, que é no mercado norte-americano. E no mercado norte-americano, aquilo que se assistiu ao longo dos últimos anos é uma inversão total de cota de mercado entre a Remax e a KW. O oposto, exatamente. Portanto, a Remax perde uma posição de clara liderança no mercado norte-americano e ela é substituída em tempo recorde, digamos, pela Keller Williams. E há uma razão para isso. Não é? E há uma razão que é a proposta de valor da Keller Williams, quando comparada com a da Remax, sou suspeito, eu sei, mas é no que eu acredito, é muito superior. Okay? Agora, a história vem suportar este meu entendimento quando compara as duas propostas. Ambas têm valor, né? Mas depois acabamos por ver que há uma que tem mais valor que outra. E quando no passado a KW inicia o seu movimento de expansão internacional e começa a abrir em diferentes regiões, uma das regiões que abre, pela mão do Eduardo Garcia Costa e do Nuno Ascensão, é a região de Portugal. E o que acontece aqui, também aconteceu nos Estados Unidos, quer dizer, há uma dinâmica de protecionismo do status quo existente, da liderança de mercado existente, com aquilo que se aprendeu lá fora, que é os consultores da Remax não podem falar com os consultores da KW se não vão para lá. Porquê? Porque quando começam a conversar sobre a proposta de valor, e caps e modelos económicos, que não vamos falar aqui hoje, mas cá aguardamos essa conversa para outro dia, o consultor percebe o quê? Eu só partilho até um determinado volume de faturação e depois todas as comissões são minhas, ou quase todas as comissões são minhas. Sim, é isso. Ok, e oferecem este serviço e aqueles, e etc, etc, etc. Sim, é isso. Portanto, é uma proposta de valor que ao ser apresentada de forma consistente no mercado norte-americano, ela levou a esta inversão de cota de mercado. Mário, sim, muito importante só para encaixar no que estás a dizer, que é, e isso aconteceu quando a Remax entrou no mercado em relação à Era. Quantas pessoas da Era é que entraram na Remax por causa desse efeito? Porque a Remax tinha uma proposta de valor melhor do que a Era, pagava mais. Quando os consultores da Remax na altura entravam em contacto com um colega da Era, os colegas da Era diziam, eu recebo 24, tu recebes 48, ou eu recebo 48, olha só estas vendas todas que eu faço, e tu só recebes a 24, e de repente abre-se uma caixa de Pandora, não é? Sim, sim. E nem sei se posso dizer isto, mas vou dizer à mesma, João, também quase ninguém nos ouve. Que é, inclusivamente, há uma comunicação oficial da Remax, é quando da saída da Remax ABAC na altura, que explica mesmo isto aos seus brokers, que é, não vamos partilhar. Depois há o tema que tu acho que vais responder nessa pergunta um bocadinho mais à frente, sobre divergências e tribunais, mas a verdade é esta, não é? Agora, cuidado, porque se isto era uma medida de proteção que serviria para abafar o quê? 200 consultores, 300 consultores, que foi o arranque, não tenho de certeza aos números, mas o número reduzido quando comparado com os quase 2.500 que somos agora, isso agora deixa de fazer sentido. E pior, que é, começa a ser prejudicial para os consultores da Remax.
um exemplo de hoje de manhã, fresquinho, que na reunião de liderança que tínhamos todas as manhãs conversávamos, que era um consultor da Remax, instruído, inclusivamente são ensinados desta forma na formação. É verdade. Tu, se quiseres comentar, tu conheces bem aquilo que é a lógica de formação das duas marcas, e também das formações iniciais, e há um consultor da Remax que perde uma angariação para a KW e a culpa não é dele, a culpa é do que lhe ensinam. Porque a estratégia de angariação foi, olha, eu vou-lhe explicar porque é que não pode trabalhar com a KW. Porque eles são isto, porque eles são aquilo, porque eles são aquele outro, porque eles são cozido, e porque eles... E a consultor, e a cliente o que diz, mas espera lá, mas se isso é verdade, então como é que a KW já tem 2000 e tal consultores? Como é que a KW teve um ano de 2020 recorde? Como é que é possível sequer argumentar dessa forma e argumentar contra outros em vez de me fazer chegar aquilo que é os méritos da sua proposta de valor? E pronto, ficámos com uma angariação, partilhava hoje de manhã na reunião da equipa de liderança. Sim, eu acho que o tema do princípio, eu acho que o princípio no fundo, é a resposta, não é? Que é, se o princípio é a proteção dos interesses do consumidor final, do proprietário, do comprador e do consultor imobiliário, então tem que haver partilha, não é? É o que faz sentido do ponto de vista da partilha. Se o princípio é a defesa dos interesses pessoais da organização, está a ver? Eu diria que então são princípios diferentes, então a base de partida é diferente. E é verdade, nós temos assistido em muitas conversas com colegas que de facto nos dizem mas nós não podemos partilhar, temos multas e há penalizações e não podemos fazer partilhas, não nos deixam, nós não percebemos porquê. E é claro que não percebem porquê na base, porque qualquer consultor imobiliário que anda na rua, e se vocês falarem com qualquer consultor imobiliário de qualquer marca, quando falamos sobre as partilhas, as pessoas dizem, claro que sim, partilhas, of course, partilhas, faz sentido, é bom senso, é common sense da mediação imobiliária. Agora, quando nos dizem que nós não podemos partilhar, então nós sentimos lá dentro que os nossos interesses não estão totalmente a ser plenamente salvaguardados e os nossos clientes em particular também não. Isso e depois temos que contar histórias. Temos que contar uma história, um enredo que justifique isto. Isso é tanta energia desperdiçada porque o cliente é que perde, os negócios é que ficam por serem feitos. Isso é uma energia negativa que se gera à volta dos assuntos que é completamente desnecessária. E isso não é bom. Isso nós acreditamos que isso não é bom. Mário, então, porquê que havendo divergências entre, por exemplo... não, só adicionar uma coisa que é... se calhar pode ser polémico, a gente vai dizer, mas o acordo, e liga com a próxima pergunta que está aqui, existe um acordo amigável de saída entre nós, na altura, Remax Abaco, e o Master Franchise da Remax. Há um acordo amigável. Ao contrário do que aconteceu com a ZOM, que houve um litígio, um tema legal, entre as lideranças das empresas e, portanto, houve casos em tribunal e tudo mais com a ZOM. E ligando com a próxima pergunta que nos fizeram, para a gente responder, que é, então, mas porquê que, havendo divergências entre a KW e a ZOM, nós nunca deixámos de fazer negócios no dia-a-dia e essas, no fundo, essas transações e a ligação entre os consultores imobiliários da ZOM e da KW nunca deixou de existir? Porquê, Mário? Porquê que isso aconteceu? Porque acho que ambos percebem a importância da partilha, não é? E nunca se poderia prejudicar nem clientes, nem consultores por um tema de não sei se é desentendimento, se é vontade de explorar alternativas. Isso aí depois caberá a cada um, Sim, cada claro. fazer esse julgamento. Mas isso é ilustrativo de que, mais uma vez, a KW promove a partilha e quer que haja partilha. E, portanto, num cenário que é o que acabaste de referir, os negócios continuarão a acontecer e as partilhas continuarão. Sim. E tenho a certeza que em breve todos partilharão também. Mas o princípio é esse, não é? É o princípio de servir os clientes e é o princípio de servir os consultores. Agora, eu acho que há aqui um tema, um elefante dentro da sala, que é o tema não é? Da migração de consultores entre empresas de mediação imobiliária, que é uma coisa que é
desde sempre é a coisa mais natural que existe neste setor, como existe, e tu vieste das telecomunicações, temos colegas que vieram da banca, colegas que vieram dos automóveis. O que é mais natural em qualquer indústria é que as pessoas, na perseguição dos seus interesses individuais de carreira, encontrem oportunidades em empresas diferentes dentro da mesma indústria, porque com isso vão crescendo, vão polinizando ideias dentro da indústria, vão transferindo conhecimentos de uma empresa para outra e vão crescendo e vão evoluindo com coisas diferentes e com oportunidades de crescimento diferentes. Essa é a coisa mais natural. Agora, acho que é muito importante, e para quem está aqui nesta audiência, que é, vamos lhe chamar assim, que é recrutador ou que trata do processo de angariação de talento para a sua empresa, e estamos a falar de todas as empresas no mercado, esta mensagem é para ti, que é, o que nós temos que fazer é respeitar aquilo que se chama um contrato social, não é? Para quem não é, leu o livro e conhece o conceito do contrato social, vamos aplicá-lo aqui, não é? O conceito do contrato social, que é, uma pessoa só muda de empresa se estiver insatisfeito com a empresa onde está. Se estiver satisfeito com a empresa onde está, deve ficar no sítio onde está. E, portanto, se o princípio for, se estás satisfeito, ficas. Se não estás satisfeito, deves procurar alternativas para defender o teu próprio interesse e descobrir alternativas. Naturalmente que isso é uma coisa que é, no fundo, natural e é saudável. O que pode não ser saudável é quando alguém está satisfeito e é assediado por alguém quando está satisfeito. Eu entendo, e entendemos todos isso. Agora, são temas que têm que ser, no fundo, dissociados do tema das partilhas, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o interesse do cliente, proprietário e comprador, e as partilhas é favorável ao interesse do comprador e do proprietário, e com isso o consultor imobiliário consegue fazer mais negócios. E outra coisa é o consultor imobiliário estar satisfeito, sim ou não, com a sua proposta de valor que tem dentro da sua empresa, a empresa com quem trabalha ou com quem colabora. E, portanto, a responsabilidade de quem está na liderança das empresas é de garantir que a sua proposta de valor é suficientemente boa para não deixar sair ninguém da sua organização. É um tema de autorresponsabilidade. Não é que eu fico muito chateado quando eu perdi alguém da nossa empresa. E, Mário, a Abaco tem perdido ao longo dos tempos muitas pessoas, só que acontece o seguinte, cada vez que a gente perde alguém, a gente faz a pergunta, olha, porquê é que perdemos esta pessoa? Sim, sim. E o que é que podemos aprender com isto? Não é? Muitos orgulhosamente perdidos, porque também servimos de incubadora para abrirem as suas próprias agências. Isso! Quantas e quantas pessoas existem no mercado imobiliário em Lisboa e em Portugal que passaram pela escola da ABA que hoje têm muito sucesso em outras empresas? Agora, a questão é a seguinte, nós de forma autorresponsável conseguimos aprender com cada uma das saídas e melhorarmos todos os dias a nossa proposta de valor para chegarmos ao sítio onde estamos hoje. E vamos continuar a fazer isso porque isso é a nossa política diária de servir os interesses dos nossos consultores e somos humanos e não somos perfeitos e temos aprendizagens e estamos a aprender e estamos a crescer e desenvolver-nos e somos responsáveis por aquilo que fazemos. E, portanto, agora, eu acho que é muito importante isto, não é? Que é, uma coisa são partilhas, outra coisa é, não é, o desenvolvimento do crescimento das empresas e que se nós misturarmos as duas, não estamos a falar sobre as mesmas coisas. Eu acho que são assuntos diferentes e que têm que ser abordados em caixinhas diferentes, que é para podermos ter uma conversa racional e uma conversa lógica sobre o assunto, não é? Sim, e assim abres as minhas considerações finais sobre este tema e depois fazes as tuas e fechamos, se estiveres de acordo. Que é, tudo o que tu acabaste de dizer vai ao encontro daquilo que da forma como eu tinha pensado terminar, que é nós, na Keller Williams, temos aquilo que chamamos o ILC, um conselho de liderança dos nossos associados. E há uma pergunta, é um conselho que é criado anualmente, cujo propósito é ser a voz do Market Center junto dos nossos associados e os nossos associados terem caminhos também, se não quiserem agarrar o telefone e ligar para mim ou para ti, poderem, através de conversas que têm com este grupo, fazer chegar as suas propostas e, como tu dizias, formas de evoluir e de sermos cada vez melhor e de podermos trabalhar cada vez melhor em parceria. E há uma pergunta, naquilo que nós chamamos a entrevista da ALC, que é a pergunta mais importante de toda aquela entrevista, que passa por ferramentas de produtividade, estado do negócio, ferramentas que utilizam para desenvolver-se como equipas, etc. E há uma que eu acho que é espetacular, que é esta, João.
o que é para ti abundância? E esta é a pergunta que quando fazemos a alguém, e eu convido-vos a todos que estão aí, né, a ouvir, o que é para ti abundância? E depois temos respostas desde muito dinheiro, mais tempo com família, eu sei lá o quê, tudo, né? A viagem de sonho, o providenciar para aqueles que mais precisam e que me rodeiam. Para mim, ter muito de qualquer coisa é isso. E sobre este tema das partilhas, eu acho que isso também se aplica, que é, mais uma vez, o convite à forma de pensar, que é, queremos pensar em abundância ou queremos pensar em escassez? Eu acho que ninguém tem dúvidas que o tema da partilha é pensar de forma abundante, longo prazo, um negócio saudável, em que todos como equipa servimos melhor os nossos clientes. Escassez. Pois, é se eu sou um paraquedista, vim parar a este negócio e nem sei muito bem o que é que estou aqui a fazer, vou vender a casa do meu primo e da minha prima e depois vou-me embora. E aí, claro, aí tenho que tirar o máximo possível destes dois negócios que vou fechar ao longo de toda a minha carreira de consultor imobiliário, porque eu penso pequenino. Né? Porque eu penso pequenino. Sim, Por isso, não olha, há fica o negócio convite para a todos. todos. Exatamente, sim, sim. Fica o convite a todos de pensarem de forma abundante e de pensarem como é que podemos, em conjunto, servir melhor os clientes que são de todos. Boa, muito bem. Então, sim, acho que conseguimos cobrir as perguntas todas que nos foram feitas. Espero que tenham sido úteis as respostas e que tenham ajudado também na vossa forma de pensar de alguma maneira. Mário, queres só encerrar fazendo no fundo, a tua previsão para o futuro da mediação imobiliária no que diz respeito ao tema das Dizíamos, não partilhas? é? Sim. Dito isto, e consultando aqui a bola de cristal, eu tenho a certeza que a Remax, em breve, só não sei quando, mas vai certamente partilhar com a KW e se nós pudermos contribuir para resolver tudo isto o mais rápido possível, olha, espero que este live sirva para contribuir isso, para convidar pessoas a pensar de forma diferente. E se és consultor Remax e se vês e se não acreditas neste formato, pois então faz chegar a tua voz, utiliza o teu ALC dentro da tua imobiliária, se ele existir, faz chegar essa mensagem aos teus brokers e como o João dizia, né, explica o que é que tem que ser mudado. Sim. E a verdade é que já falamos com muitos consultores da Remax e também nos dizem exatamente isso, que é, pois, estas partilhas é de facto um problema. Sim, eu só adicionaria uma nota e com isso encerramos o nosso live de hoje, que é nesta batalha, nesta luta pela defesa dos interesses dos consultores imobiliários e pela mediação imobiliária centrada no agente. Eu acho que a indústria toda tem que se unir, a indústria toda tem que estar forte e, portanto, o tema das partilhas permite a polinização de ideias entre todos e, portanto, faz sentido nós estarmos unidos, estarmos fortes, porque nós não podemos estar separados e virados de costas uns para os outros, porque o que vem aí é contra nós e, portanto, nós precisamos de estar fortes e de estar unidos e de meter as energias no sítio certo, que é para ter a certeza que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, existe a profissão de consultor imobiliário, está bem? Portanto, fiquem com esta nota. Obrigado a todos pela vossa presença e participação. Comentem, façam perguntas, discordem à vontade, estejam à vontade. Na próxima semana, cá nos encontraremos outra vez, neste mesmo fórum, nesta mesma hora, para conseguirmos então abordar mais um tema de interesse para consultores imobiliários. E, portanto, mais uma vez, o meu nome é João Paleta, comigo esteve Mário Resina. Obrigado a todos pela vossa participação. Mário, grande abraço, mais uma vez, e fiquem bem. Boa semana. Até quarta! Até quarta-feira.